Olá, meu nome é André Felipe Carneiro, sou estudante de licenciatura em História pela PUC-Paraná e estou realizando esse vídeo no formato Peichakuchá, para a disciplina de Pensamento Contemporâneo. Irei comentar sobre o conceito de universalismo interativo e a busca por equidade na sociedade. Primeiramente, vou abordar o tema do universalismo, conceito que defende a igualdade entre todos os seres humanos, contendo todos os mesmos direitos e deveres. Entretanto, esse conceito tem várias perspectivas. A autora Sheila Ben-Habib vai dizer que as teorias universalistas ocidentais de Hobbes e Rawls são substitucionalistas, estruturadas por paradigmas de homens brancos e adultos que reduzem o ser humano em uma construção generalizada. Sendo assim, ela nos apresenta o universalismo interativo, que reconhece a pluralidade humana e suas diferenças, sem necessidade de validação moral ou políticas, valorizando a racionalidade como meio para resolver disputas normativas e a equidade e reciprocidade como um pilar de um ponto de vista moral. Ou seja, a universalidade interativa considera a diferença como ponto de partida para a reflexão e a ação, lutando pela autonomia do indivíduo e encorajando transformações políticas. Em minha interpretação, para Ben-Habib, a justiça não seria cega, mas sim compreensiva, tendo como, por exemplo, os questionamentos morais sobre o peso dos julgamentos para quem rouba, pois está passando fome, e para quem rouba milhões da verba pública, já ganhando altíssimo salário. Contudo, a autora alerta sobre esses perigos de se colocar no lugar dos outros, pois dependendo do contexto, podem se criar paradoxos de generalização, onde voltamos ao universalismo substitucionalista. Entretanto, refletimos sobre o quanto o universalismo interativo é aplicável na sociedade, por parecer impossível ser recíproco com todos os grupos sociais, a fim de se chegar em uma equidade global. A partir do pensamento de Ben-Habib, realizamos essa discussão em grupo para raciocinar sobre essa questão e chegamos à seguinte imagem, que representa igualdade, equidade e justiça. Igualdade tem por significado o tratamento igualitário de um sujeito ou coletividade perante uma comunidade, ou seja, são distribuídos os mesmos direitos a todos, sem contextualização social de cada indivíduo. Já a equidade, conforme a filosofia aristotélica, é um instrumento que soluciona conflitos entre direitos e deveres das pessoas. Enquanto justiça, para Aristóteles, é uma virtude que se encontra no meio termo entre a injustiça por falta e a injustiça por excesso, ou seja, o equilíbrio. Logo, eu me questionei sobre uma possível adaptação para a criança da imagem, já que mesmo no terceiro exemplo que aborda o conceito de justiça, a criança estaria vendo sobre as grades. Dessa forma, causa a impressão de que a partir do momento em que a criança enxergar, não importa a qualidade da vista, mas sim a possibilidade. Portanto, perguntei ao professor se não seria possível adicionar um caixote de madeira para a criança ver com a mesma facilidade que seus companheiros ao lado. Interpretando essa situação, poderíamos associar a figura da criança às camadas mais desfavorecidas da sociedade, em que a grande maioria das políticas públicas que são direcionadas a si são de contentamento, para tapar um buraco, como se fosse um eterno remendo. Pois poderíamos comparar as grades com os problemas que não chegam a interromper o funcionamento do nosso cotidiano, mas que dificultam esse processo e acabam sendo normalizados, como, por exemplo, o sucateamento e a lotação em transporte público, a má pavimentação das ruas e distribuição de merenda nas escolas públicas, os esgotos a céu aberto, a má gestão ou falta de condições básicas para a manutenção do SUS, e entre outros problemas que enfrentamos no dia a dia. Logo, esse caixote de madeira a adicionar seria o conserto desses problemas e investimento também para a correção de tais. Entretanto, é válido ressaltar políticas e programas públicos que obtiveram êxito, tendo como, por exemplo, a Lei de Cotas. Criada em 2012, essa lei garante a reserva de vagas em universidades para pessoas que são pretas, pardas ou indígenas, que têm renda familiar per capita menor que um salário mínimo e meio por mês ou que vieram de escola pública.
Em 2010, apenas 6% dos alunos ingressaram na universidade pelas cotas, porém, este número foi crescendo. Em 2019, essa porcentagem subiu para 35%. O termo de equidade também é tratado nos programas do SUS, que correspondem às políticas de promoção da equidade em saúde, que tem por objetivo garantir o atendimento integral às populações em situação de vulnerabilidade e desigualdade social. São realizadas políticas nacionais de integração para pessoas privadas de liberdade, indígenas, pessoas em situação de rua, refugiados, albinos, ciganos, pessoas pretas, LGBTQIA+, e entre outros grupos. Apesar de tudo, o mercado de trabalho ainda não garante políticas práticas de equidade em sua maioria, pois a participação de mulheres no mercado de trabalho é 20% inferior ao dos homens conforme as pesquisas. Mais de 50% das pessoas LGBTQIA+, preferem não abordar suas sexualidades em seus trabalhos e somente 1% dos deficientes capacitados estão trabalhando. O universalismo é um ótimo conceito para se aplicar à equidade como ponto de vista moral, porém, não é uma solução concreta, como já diz a própria Ben Habib. Por fim, chego à conclusão de que a equidade é um exercício de manutenção social e político diário que temos que fazer constantemente e que nunca será uma solução, mas sempre uma correção. E é isso. Agradeço a atenção de todos e ressalto a importância deste tema e principalmente do trabalho por destrinchar assuntos que geralmente deixamos apenas no senso comum e no consenso geral.